Hello, people! Como vocês estão? Estamos iniciando hoje aqui uma gravação e um momento bem especial no nosso YalabaCast. Só que antes de eu, obviamente, falar para vocês quem é a minha convidada que vai estar com a gente aqui nessa bancada, eu quero pedir para vocês irem lá no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os episódios que gerarem impacto em vocês, que vocês acreditam que faça sentido com outras pessoas. E se inscrevam. Se inscrevam porque a cada novo episódio vocês já vão receber a notificação de imediato. E também estamos, já que você não consegue, de repente, ficar em frente à telinha para assistir o nosso episódio, você pode ouvir enquanto você faz aí inúmeras outras atividades através do Spotify e da Apple Podcasts. Então você pode ir lá seguir o nosso canal para você também poder ter acesso a todos esses conteúdos que a gente gera toda semana aqui para vocês. E vamos dar início ao nosso momento de hoje, onde eu tenho aqui uma convidada super querida, a Marina Apolinário, auditora interna e fundadora da startup For Black Hands. Com esse nome, você já dá para vocês imaginarem o que nós vamos ter de assunto nesse episódio especial. Marina, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite de estar com a gente aqui para contribuir com a turma que está acompanhando o episódio. Olá, Yabá, tudo bem? Como está? Que bom estar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Agradeço demais estar aqui, né? E tenho certeza que vai ser um dia bem satisfatório. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que te agradeço pelo seu tempo. E para a gente começar, Marina, você hoje que atua na área tech, mas você teve o seu início de formação em bacharel, né, em administração. Em que momento que você ali depois ali na sua juventude, que você decidiu que esse deveria ser o curso inicial para você ministrar, né? Ou qual foi o momento em que você realmente teve essa identificação com a administração, com essa parte de negócios? Muito legal a sua pergunta. Acho que deixa eu só voltar um pouquinho antes. Acho que faz sentido até para entenderem a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo, mas muito porque eu venho de uma família muito simples. Meu pai, né, trabalhava assim, viajando por muito tempo, em muitas determinadas situações. E minha mãe, dona de casa. E eu, nesse sentido, eu falei, bom, vou começar a trabalhar. Eu só precisava ter o meu dinheirinho, né? Queria comprar as minhas coisas, material escolar. E eu via uma certa dificuldade, né? Porque eu tenho mais 3 irmãos, então uma família muito simples. E eu querendo comprar as minhas coisinhas. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a fazer de tudo um pouco. Eu trabalhei em loja, mercado, né? E nesse sentido eu falei, não, em um determinado momento eu entendi que para ter mais oportunidades, de fato, eu precisaria dedicar os meus estudos, né? A educação como um pilar muito importante. Então eu entrei, né? Ingressei na faculdade. Cursei ali uma bolsa de estudos também, uma bolsa. Não sei se já ouviu falar do Escola da Família. Então, praticamente no mesmo ano que eu entrei na bolsa, eu consegui entrar na faculdade também. Legal. E aí, nesse sentido, eu entrei na Faculdade Zumbi dos Palmares, né? É uma faculdade que, naquele momento, eu me identifiquei bastante por trazer oportunidades para pessoas negras. Eu via que ali poderia ser uma oportunidade muito interessante. E aí, eu comecei a fazer educação financeira, né? Na verdade, eu fazendo administração com ênfase em finanças. E nesse primeiro ano, eu já entrei no estágio no Banco HSBC. Mercado financeiro, né? Então, na verdade, quando em algum momento, quando eu pensei em estudar, eu queria fazer oceanografia. Eu sempre gostei dessa parte de oceanos, acho que pelo nome Marina. Eu sempre gostei de estudar sobre saúde marítima, né? Oceanos, ciências biológicas. Mas naquele determinado momento, quando eu estudava, eu via que era um curso difícil de acessar. Primeiro porque era um curso caro, né? Poucos estados tinham essa faculdade. Então, eu falei, bom, administração, querendo ou não, vamos lá, né? A gente tem que pensar também no financeiro, não só num sonho, né? Eu tenho que pensar no que vai, de fato, me trazer condições, de como que eu consigo acessar outros lugares, né? Trabalho, de fato. Então, foi por esse motivo que eu comecei a fazer administração, né? E depois seguindo para o mercado financeiro. Tá. E quando você já iniciou o curso de administração, você já decidiu ter essa ênfase em finanças? Por quê? Já tinha algum interesse, algum olhar voltado especificamente para essa área? Ou foi algo que, tipo, no decorrer que você se identificou e, de repente, começou a se inserir ali? Então, eu tinha muita vontade quando eu via, porque em algum momento meu pai trabalhou num banco, na verdade nem era um banco, fosse uma unidade ali que ele prestava serviços
mais voltado para crédito. Então, eu olhava aquilo, eu achava fascinante, né? Pesquisava sobre. E eu Sim. falava, bom, mercado financeiro, bancos é bem interessante. E aí, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu me dediquei a buscar estágio nesse sentido, né? E aí foi onde, dentro da faculdade, eles tiveram um programa, né? Uma parceria, inclusive, da Zumbi dos Palmares com alguns bancos. Os bancos chegaram a ir até a faculdade, meio que para captar, né? Os universitários. E aí eu acabei me inscrevendo em quase todos os programas, né? Sim. Passei em alguns ali, mas naquela ansiedade, né? O HSBC foi um dos primeiros que me chamou, eu acabei aceitando pela proposta toda, eu falei, não, vamos lá. E aí, na verdade, quando eu comecei, eles fizeram um grupo que chamava até Onyx. Esse grupo de 20 pessoas que saíram da faculdade, né? Entraram da faculdade, entraram no banco. E aí foi um programa até especial dentro do banco, né? No sentido de trazer uma capacitação, né? Trazer alguns temas diferenciados do que normalmente tinha ali, né? Os estagiários. Então, foi um programa bem interessante ali, né? Corri, me dediquei também. Desse programa, eu fui uma das primeiras a ser efetivadas de estagiária para analista. Então, foi bem legal. Então, ou seja, a sua trajetória, ela começou pela inserção já, através desse programa, através desse estágio, que você já iniciou essa jornada para o lado tanto de inovação, um pouco de técnica, de finanças, já foi nesse momento quando você se inseriu para dentro do HSBC, foi nesse momento. Exatamente, nesse momento. Então, aí a gente até falo, né? Você vê como as oportunidades são importantes. Então, a partir dessa oportunidade, né? Claro que eu também me dediquei muito, nunca fiquei muito pautada só naquele stepzinho. Eu sempre fui muito além. Mas as oportunidades são importantes. Então, uma vez que essa porta se abriu, eu vi ali uma grande possibilidade para falar, cara, é a oportunidade que eu precisava, eu preciso adentrar isso, eu quero acessar, né, e vou em busca do que é necessário. Então, as oportunidades são importantes de fato. Sim, porque por vezes, né, se eu não me engano, teve até algum episódio aqui que a gente falou um pouco sobre isso, acho que foi um episódio com a Tássia, se eu não me engano, de que por vezes a gente que eu digo, né, a massa, não que seja a gente especificamente, e felizmente não foi esse o comportamento que eu tive. Mas, e ela também, como você acabou de sinalizar, também não foi. Por vezes a gente vê, né, algumas oportunidades e a gente não quer aceitá-las ou estar ali, porque não é especificamente o que a gente deseja ainda. Só que as pessoas, elas acreditam que muitas das vezes não, porque meu objetivo é ser isso aqui, eu vou entrar lá. É importante entender que existe um processo para que as coisas aconteçam, existe uma jornada para que as coisas aconteçam. Então, é entender e compreender que uma oportunidade que ainda não seja aquela grandiosa que você quer, ela vai te dar uma base sólida e ela vai te dar ali realmente um embasamento para que você possa desenvolver, aprender para depois alcançar aquele outro que você almeja. Isso que você falou é muito importante porque eu acredito que até hoje, né, esse momento que a gente vem enfrentando, a gente vai falar um pouco sobre a parte do que você atua, que é essa parte de recrutamento, então isso vai ter muito evidenciado, que é justamente muito a negação para algumas oportunidades, porque ainda acredita que não é aquilo ou não, isso aqui não é o para mim. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas aí, trazendo um pouco ainda para a gente poder seguir numa linha cronológica, nesse meio, né, que a gente fala de mercado financeiro, ele é muito voltado e é um ambiente muito... como é que a gente pode sinalizar? O contexto dele, né, a formação dele é homens e brancos. Como é que foi a sua inserção nesse ambiente, né? Para você começar a atuar ali no banco, onde você depois teve uma jornada, que hoje você atua como auditoria interna, como compliance e tal. Essa é a sua expertise, né? Você se desenvolveu nisso. E aí compliance é uma área que está diretamente junto com governanças, etc. Então, como é que foi essa inserção da Marina nesse ambiente tão tomado, né? Pelo você como uma mulher preta, estar ali realmente adentrando nesse espaço? É importante dizer, quando eu entrei no banco, né, no HSBC inclusive, eu entrei primeiro na área de câmbio e comércio exterior. Então, o câmbio eu até falo que a gente fala que é até um mercado à parte, né, do mercado financeiro, porque é assim, uma série de operações, envolve relações internacionais. Então, é alguma coisa que me fascinava também, porque eu sempre fui apaixonada por viagens. Então, quando eu, particularmente, eu fazia o trabalho de ordens de pagamento, que seria todo o envio de remessa para o exterior, recebia esses valores também do exterior, importação, exportação, né? Então, eu acabei aprendendo muito, que era um banco que, na verdade, ele proporcionava isso, né? Diferente depois quando eu mudei para outra instituição, que era um pouco mais segmentada. Mas
Mas eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas. Então, era até engraçado, né? Quando eu olhava ali em alguns momentos, via os mapinhas ali, eu falava, putz, eu quero um dia, né, poder... Isso também fez crescer em mim essa vontade ainda mais de viajar. E aí, nesse sentido, né, logo depois eu acabei migrando para auditoria, né? Que eu fui convidada para ir para uma outra instituição, no Banco Santander. E depois lá eu fiquei ainda na área de câmbio, né? E aí depois eu falei, não, putz, tem poucas oportunidades aqui de rotatividade, em aprender mesmo, né? Então, comecei a fazer um MBA, e aí no MBA a gente também pensa que a nossa cabeça vai explodir, né? Você tá acessando outras pessoas, tá acessando oportunidades. E é muito engraçado que eu estudar na FGV, né? Sair da Zumbi, que era uma faculdade praticamente ali, que eu me via, né? Porque tinha ali uma representatividade muito grande de pessoas negras. Sim. E aí, de repente, eu vou para uma instituição que... foi muito engraçado até um momento que eu tava ali no café, tomando um cafezinho, e aí uma pessoa chegou em mim e falou assim, nossa, dá licença. Eu falei, tudo bem, né? Aí ele falou, o que você faz aqui? Eu falei, oi, o que eu faço aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu tô estudando, né? E ele falou, nossa, que legal, porque eu nunca vi pessoas negras aqui, né? Então, aí, de novo, a gente fala, né? Ou quanto é importante a gente dar alguns passos. Sim. E quebrar também, né? Essas barreiras, quebrar esses silos. E aí, dentro ali, né, de uma instituição totalmente financeira, o FGV, onde a gente fala, né, que os indicadores hoje muitos deles são conduzidos ali pela FGV. E aí eu falei, putz, a cabeça está explodindo aqui. Eu comecei a acessar um monte de informações e queria entender um pouco mais. E eu falei, bom, o banco ele é muito mais abrangente. E aí eu prestei um recrutamento interno, onde eu fui para a área de auditoria interna, né? E ali você consegue entender muito mais o organismo do banco, né? Entender, por exemplo, a área de governança, como que ali o banco, a saúde financeira do banco, né? Em quanto tempo o banco pode quebrar se todo mundo resolver hoje sacar o seu dinheiro, né? Então, isso é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, ele acaba sendo muito ali, como você falou, né? Muito masculino, onde poucas mulheres, né, acessam. E principalmente quando a gente fala pessoas negras, né? Então, dentro da área onde atuava com 150 pessoas, eu era a única mulher negra, né? Então, isso, de alguma forma, me trazia uma certa provocação, né? Alguma coisa que dentro de mim ali... Não te freava, te impulsionava. Nunca me freou. Eu acredito que, assim, uma coisa que me ajudou hoje, até alguns momentos de reflexões, eu falo que bom que lá atrás eu acho que não entendia muito, né? Ou não me incomodava tanto, que hoje a gente entende muito mais essa questão do racismo, do preconceito, mas eu não deixava isso me frear. Ou, às vezes, quando eu olhava uma cara torta, eu falava, deixa, sei lá, por que estão me olhando torto, né? Eu vou fazer aquilo que o meu coração sente e vou seguir. E eu sempre tive muito isso comigo, né? Sempre do estágio onde eu estava, do estágio ali, do cargo onde eu estivesse, eu sempre sentava naquela cadeira, mas sempre olhando para a cadeira da frente. Então, acho que isso sempre foi me levando para esse olhar de seguir em frente e não ficar olhando, às vezes, para os empecilhos, né? Para as dificuldades. Então, acho que isso me ajudou um pouquinho. Ai, que bom. Mas o ambiente em si, né? Pelas lideranças, colegas e pares, como é que era para lidar com essa sua ascensão? Era aceitável? Como é que foram os desafios para que isso acontecesse, né? Porque não foi tão só assim, né? Olhei a próxima cadeira, quero e tô indo. Não, com certeza não foi apenas só isso, né? Então, assim, o que foi esse enfrentamento? E até isso a gente está falando, depois você faz um lapso de tempo, né? Porque existe, como você falou, existe também uma diferença do que a gente vive atualmente e se a gente for falar realmente de 10, 15 anos no mundo corporativo. Obviamente que avançamos não tanto quanto nós gostaríamos, mas tem uma mudança porque hoje, como há um conhecimento, uma explanação mais sobre o assunto, as pessoas, por mais que elas possam pensar, elas não externam tanto. Antigamente isso não era, né? Não tinha essa preocupação. Então, como é que aconteceu isso, né? De observar. E realmente, tipo assim, enxergaram, não digo tanto pela liderança, porque se ela te deu, é porque você foi reconhecido o mérito, etc e tal. Mas e pelos colegas? Principalmente se é num ambiente mais masculino, mais de branco, como é que foi esse movimento para que isso acontecesse? Olha, eu te falo que os desafios sempre caminharam juntos, né? Parece que a gente olha assim, parece que tudo foi sempre tão fácil, né? Mas não. Embora eu, às vezes, não me importasse com algumas situações, eu sei que em alguns momentos eu me sentia mal, porque a gente via aquela panelinha de determinadas vezes que o pessoal falava, vamos almoçar? E tava combinando ali, todo mundo ao seu lado. E aí, às vezes, putz, aqui na porta do elevador o pessoal tá falando de almoçar e
será que ninguém vai me chamar? Será que não custa, né? Alguém falar, Marina, vamos, embora eu não fosse aceitar, mas custava, né? Te convidar. Sim. Então, eu vi, assim, que existia. Inclusive, é interessante, até um fato, assim, que eu vou contar, que eu nunca falei isso, mas é interessante porque a minha superintendente, ela era da Espanha, né? Espanhola. E, por um acaso, eu era uma pessoa que ela, não sei, ela sempre falava assim, Marina, eu gostei da sua blusa. E a gente conversava, brincava, e ela era uma pessoa que me deu muitas oportunidades, né? Ela, em alguns momentos, ela sentou comigo ali de ficar um pouco mais tarde. E aí ela falava, putz, vejo um potencial em você e me dedicava a isso. Só que eu via que não era da mesma forma que outras pessoas viam, né? Então, não sei que momento que ela via isso. E aí foi muito engraçado que tiveram algumas vezes que ela começou a chamar individualmente as pessoas para fazer avaliação 360, né? Mas muito mais porque ela havia percebido que tinha um estranhamento das pessoas. E olha que interessante, ela mesmo chegou a chamar as pessoas que ela via, né, que fazia, e eu via também, de fato, que as pessoas ficavam falando, assim, por exemplo, Esquadrão da Moda, ou começava aquela coisa de piadinha e tinha determinadas situações que eram muito chatas, e ela mesmo chegou a falar, olha, eu acho que as pessoas aqui trabalham bem, o nosso time contribui um com os outros, mas se eu perceber que tenham essas questões, eu vou demitir. Então, quando ela começou a colocar esses freios, né, aí eu vi também e vejo como é importante a liderança atuar em determinadas situações, né, onde você começa a barrar ali e não deixa que essas questões vá para frente. Sim. Então, essa atuação dela foi muito interessante, muito legal. E até a gente falando um pouco, antes de a gente começar a entrar no assunto da Black, trazendo para esse ponto da liderança, que é o papel principal que compete a lidar na construção e principalmente para poder manter um ambiente positivo, para que as coisas possam ter resultados. E o que a gente vê hoje, né, a gente vê uma grande necessidade dessa movimentação e dessas mudanças da liderança para saber realmente como conduzir. Porque, por exemplo, se não fosse algo ali que ela talvez tivesse posicionado, talvez a Marina não tivesse evoluído o quanto ela evoluiu. Mas eu também vou te dizer que eu tive várias vezes que eu deixei de ter, às vezes, ou uma promoção, ou alguma coisa que tem, né, aquela avaliação, onde eles levam para um comitê, né, dos gestores, e aí o pessoal vota, né, e nessa votação, eu depois, né, ficava sabendo que falava, as pessoas não votaram contra a ter a Marina, né, e era engraçado porque, às vezes, eu era uma das pessoas que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito do tipo de ler, entender e querer trazer propostas para a empresa no sentido de, olha, tem certas situações aqui, que tal que a gente fazer algumas coisas assim? Ou como eu fazia muita análise de produtos também, eu trazia algumas perspectivas de coisas que eu acabava lendo e tentando aprender. E aí o pessoal falou, nossa, mas você tá trazendo isso? Mas por que você tá falando isso, né? E meio que parece que julgava, sabe? De um lado bem negativo. E aí você via que não tinha uma aceitação, passavam-se 2, 3 meses, de repente estavam abordando aquele tema. Daí eu falei, mas que coisa. Quando eu trago, não é positivo, mas quando outra pessoa fala, parece que é bem aceito, né? Então eu comecei a entender também, falei, gente, acho que o problema aqui, será que é a Marina? Será o que está acontecendo, né? É claro que acho que naquele momento também eu não sabia muito também como lidar com determinadas situações, eu não sabia como eu fazia, por exemplo, eu falo com alguém, eu reporto, eu não reporto, mas também em que momento eu reporto, porque às vezes eu via isso também de alguns líderes, né, muitas vezes de gritar comigo, de querer me humilhar em algumas determinadas situações perto de outras pessoas, isso aconteceu muitas vezes. De uma vez, inclusive, eu chegar para um gestor e falar assim, olha, é o seguinte, eu vou esperar você se acalmar. A hora que você se acalmar, a gente volta e eu converso com você. Porque do jeito que você está falando, eu não consigo dar continuidade. E simplesmente virar as costas, sentar na minha cadeira e tipo assim, todo mundo falar, Marina, o que você fez? E assim, de estar cansada mesmo, né? Sim. De muitas vezes levar ali gritos e ficar super constrangida, coagida, assim, de falar, gente, o que eu tô fazendo de errado, né? Parece que de algumas vezes querendo mesmo ali me taxar como errada ou de que tava fazendo alguma coisa ali, pra constranger mesmo, né? Então, isso era muito triste. Foram situações bem negativas que eu não gosto doloroso, nem né? de lembrar, né? É aquela coisa que, tipo assim, são as marcas, né? Machuca. Que a gente carrega, né?
por esses contextos. E como você falou, assim, a gente realmente não esquece, são coisas que ficam ali marcadas, mas que a gente realmente utiliza isso como para transformar numa fortaleza e numa força, né? Exatamente. Para poder justamente não permitir com que aquilo se repita e muito menos que a gente veja aquilo se repetindo com os nossos, né? Vamos dizer assim. E aí, foi a partir desse momento, em que momento veio a ideia, né, de começar a empreender, já que você já tinha ali toda uma jornada de construção dentro desse ambiente, em que momento você identificou uma necessidade no mercado para te startar esse interesse em empreender e criando uma startup voltada para o público preto, né? Porque a gente está falando aqui da For Black Hands, que é uma plataforma, uma startup, né, que hoje é voltada para recrutamento e seleção de pessoas pretas na inclusão para o mercado, né? Fala um pouquinho aí como se deu isso e até hoje, e como é o trabalho da Black Hands hoje. Isso. Acredito que nasceu muito primeiro, né? Ou vem essas questões onde a gente fala, caramba, por que a gente tem que sempre baixar a cabeça? Por que a gente sempre tem que... parece que sempre dependente, né? Por que a gente não pode, de alguma forma, ser o agente transformador, né? Das nossas mudanças e a gente mesmo construir os nossos caminhos. E aí a ideia foi surgindo aos poucos, né? É claro que em alguns momentos eu demorei, acho que um pouco para entender mesmo, de fato, o que eu deveria fazer. Mas eu fui aos poucos escrevendo, tentando ali entender um pouquinho. E aí, muito engraçado que dentro do banco, né, da instituição, eles não tinham uma área dedicada para a diversidade, mas surgiu ali a necessidade, porque, principalmente como na auditoria, a gente acompanhava indicadores, né? E engraçado, né, que todos os meses, praticamente, eles pagavam multas por não alcançar um número de indicadores. E aí, dentro do RH, né, de uma célula do RH, surgiu, assim, convites, vamos fazer uma célula, né, um fórum dedicado para a diversidade, né? E é onde surgiram as frentes de diversidade e, obviamente, que eu participava mais dessa frente de racial, né, de diversidade pensando em racial. E eles abriram, em alguns momentos, processos seletivos para recrutar pessoas negras, né? Sim. E aí, entre a gente ali, eles falavam, não, vamos divulgar. E aí eu comecei a perceber, eu falei, nossa, que engraçado. Porque aqui, né, eles estão vendo ali a dificuldade que eles estão tendo, primeiro, para cumprir indicadores. Aí eles começaram, inclusive, né, isso veio da diretoria do conselho, jogar isso no DPO, né, que seria dentro de cada diretoria. Se você não tivesse um número, né, ali mínimo de pessoas, você era impactado no seu, no seu resultado, né? Por exemplo, na sua participação de lucros, naquela divisão, você tinha um percentual menor. Ou seja, né, tá impactando no bolso. E aí eu via que o pessoal só assim para fazer efeito, para movimentar, né? A pessoa de querer fazer alguma coisa. E eu vi que o pessoal começou a se desesperar e ir em busca de candidatos e não conseguia. E aí outros momentos também, quando tinha processo seletivo, né? Eu via que tinha um número ali de vagas, mas eles faziam um processo que fala, nossa, agora a gente encontrou o pessoal que estudou fora, no exterior, pessoas super capacitadas. Mas aí quando eu via no final a relação das vagas que eles foram alocados, o pessoal entrava só na base. E eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui, né? Primeiro que a gente tem, assim, de fato, uma necessidade que... Aqui eu tô falando no universo que eu tava inserida, que era o banco. Mas aí eu comecei a pesquisar outras instituições também. E eu via que era muito parecido ali, essa dificuldade. E aí eu falava, putz, a gente tem aqui, eu conheço inúmeras pessoas capacitadas, pessoas negras, né? Aos poucos também eu fui entrando, sendo inserida buscando grupos também, né? Que fizesse sentido de me conectar mais com pessoas negras também, né? Porque naquele ambiente eu quase não tinha pessoas nesse sentido. E aquele a gente brinca do famoso teste do pescoço, né? E aí, observando das áreas onde eu transitava, né, dentro da auditoria, eu sempre chegava e fazia aquele olhar, cadê? E aí, eu, de fato, falava, caramba, não tem mesmo, né? E quando... Foi engraçado também que um dia teve, né, uma menina que entrou e ela acabou falando assim, Marina, eu não vou ficar no banco, né? Eu não me senti bem. Eu falei, por que você vai sair, né? Porque ela falava, olha, eu moro na Zona Leste, um lugar ali, Cidade Tiradentes e tal. E aí você entra no elevador, aquele, né, onde você tem que colocar o número, ele te leva. Ela falava, eu não sabia como me vestir. Então, assim, eu via que fala, caramba,
que triste, né? A pessoa, ela não é nem porque ela entrou por falta de capacidade. Se ela entrou porque ela tinha capacidade. Sim. Só que ela não conseguiu se manter porque ela não consegue se ver naquele ambiente. Então, não se Tem, enxerga ali, né? Exatamente. Merecedor ou poder estar no mesmo ambiente que as demais Exatamente. pessoas. Então, eu fui, aos poucos, construindo, né, essas questões. Eu falei, olha, existe aqui uma necessidade de mercado, existe pessoas também, né, que é a nossa necessidade enquanto pessoa negra também de ser inserida nesse contexto. E ali a gente pode transformar, trazendo diferente do que hoje os processos seletivos trazem, eu trazer uma abordagem diferente que consiga atender essa demanda, porque, de fato, por exemplo, grandes instituições, aí, grandes players, não tem esse olhar, essa abordagem especial para pessoas negras, que, infelizmente, traz um contexto diferente, né? A gente precisa ali, como essa menina, que foi um grande exemplo, da pessoa conseguir passar, mas ela não se manter porque ela não se viu. Então, ela pensou, ela perdeu uma grande oportunidade, né, de talvez ali, com o tempo, ela fosse se transformando, ela fosse entendendo aquele contexto e, né, não se importasse com aquilo. Mas não, ela preferiu perder aquela oportunidade justamente por não se ver ali, né? Então, aí a gente vê a importância. Então, foi nesse momento que nasceu a For Black Hands, eu fui escrevendo aos poucos ali, né? Foi dado um determinado momento que eu acabei tendo um problema de saúde, né? Tive que passar por um processo cirúrgico. E ali onde eu parei, tava na cama, eu falei, putz, não posso sair pra nada. Aí onde eu virei pra minha mãe e falei assim, ó, me traz o computador, que acho que agora esse projeto sai do papel. Então, como eu já tinha ali meus rascunhos, né? Algumas observações, foi onde eu comecei a construir, né? Aquela coxinha de retalho. Sim. E logo em seguida eu vi um processo do Sebrae, né? Que tava aberto ali, de uma sexta para domingo que acabaria o processo. Corri, me inscrevi ali em MVP, etc. Passei nesse processo, também foi selecionada, e foi aonde começou tudo a surgir, né? Aí eles, de fato, né, consegui ali um apoio, né? Porque a gente fala, embora a gente tenha faculdade, a gente tenha formação, Sim. mas quando a gente está ali diante da possibilidade de colocar, né, um projeto no papel que não é fácil, Sim. então você vê o quanto é importante ter esse apoio, né? E de novo também, quando a gente fala até, trazendo já um pouquinho do lado do empreendedorismo, a gente vê o quanto é difícil você acessar e entender os códigos, né? Que ali acho que a gente fala muito dessa questão de códigos. Entender o código que o mercado quer, o que precisa, o que de fato vai fazer diferença ali quando a gente conversa com diferentes, né, players, por exemplo, você falar com o C-Level, uma comunicação, quando você fala com o candidato é uma comunicação, quando você fala com a empresa é uma comunicação. Então, eu me deparo muito com essas situações no dia a dia, né? Porque eu tenho hoje 2 clientes. Se parar para pensar, eu tenho os candidatos, né, que eu preciso hoje, como que até voltar um pouquinho e falar como que atua a For Black Hands, né? Nós somos um banco, nós geramos um banco de talentos, então hoje nós temos uma plataforma onde as pessoas se inscrevem ali, né, e colocam ali as experiências, o curso profissional, sobe um currículo, né? E ali, a partir desse banco de talentos, uma vez que eu tenho as vagas, né, que eu entro em contato com as empresas, muito cara de pau mesmo, muitas vezes bate na porta, os primeiros clientes eu fiz muito isso, de bater na porta ali mesmo, entendendo ali a necessidade deles, estudando o cliente, né, e falando, putz, como que tá seu time hoje? Tá faltando diversidade? Como que tá o resultado também, né? Eu acho que eu trago muito essa bagagem da auditoria, né? Quando a gente olha muito para resultado, a gente olha para o negócio. Então, eu converso muito com o cliente, muito voltado para a visão do negócio dele, né? E aí, nesse sentido, eu falo, né? Eu trago essa abordagem da necessidade de ter uma pessoa diversa no time, que vai fazer toda a diferença, né? Onde a gente sabe, e não sou nem eu falando, mas indicadores dizem que equipes diversas são muito mais rentáveis, né? Sim. Então, trazendo para essa perspectiva, é onde eu faço todo um mapeamento, né? Entendo valores da empresa, também entendo todo o contexto ali, cultura organizacional, para também entender aquele candidato, ele vai ser inserido num lugar onde ele vai ter um conforto ali. Sim. Conforto no sentido de ele ser compreendido, dele ter um respeito. Um local seguro, né? Ele um tá local entrando num local seguro, né? Que eu falo, né? Eu prezo muito pelo protagonismo dos candidatos, mas também pela saúde mental, por uma situação onde ele vai entrar, né? E, de novo, eu lembro daquela menina, onde ela vai entrar num lugar, onde ela entre pela capacidade dela, mas que ela se mantenha.
né? E nesse se manter é olhar para esse ambiente é seguro. E por isso que, inclusive, um dos nossos grandes diferenciais do mercado é que após a contratação, a gente continua dando um acompanhamento, monitoramento, né, com esse candidato, Sim. tanto para a empresa, satisfatório para a empresa, onde a empresa muitas vezes fala, Marina, eu não consegui sentar com a pessoa, eu não consegui passar exatamente essas atividades. A gente entende que o dia a dia é corrido, e automaticamente a pessoa às vezes também tem aquela ou uma timidez para perguntar, ou a gente sabe que o começo é difícil, né, entender toda a questão, por mais que você tenha às vezes uma experiência, e aí nesse sentido esse acompanhamento ele contribui bastante para as duas partes, né? Então esse é um grande diferencial, inclusive olhando para as outras empresas de recrutamento. Então, se a gente entender, hoje a plataforma ela tem como canal de entrada o próprio candidato, que se insere lá, né, e coloca ali de acordo com o seu perfil, enfim, preenche as informações adequadas, né, os seus perfis ali acadêmicos, etc. E vocês fazem como se fosse essa saída, né, essa outra, vocês na verdade funcionam como um intermediador nessa relação, né, um facilitador, vamos dizer assim, para com as empresas, para que você possa colocar uma oportunidade para esses profissionais. Isso, hoje, em grande parte, são vocês que ainda permanecem nessa busca para com as empresas, ou hoje já existem empresas parceiras, ou vocês já são como ponto de busca para que elas encontrem pessoas para vagas afirmativas? Isso já acontece? Já tem essa visão no mercado das empresas olharem para vocês? Porque, como você bem mencionou, é necessário, né? Primeiro, a gente tem essa questão da diversidade, que hoje vem entrando cada vez mais em pauta, em discussões, até pela questão da ESG que a gente tem. Então, por mais que a gente saiba, né, que a parte social ainda é a menos exigida e etc e tal, porém, outras questões aí, a socioambiental é muito mais ainda afetada, até por questões de avaliações financeiras de banco. Então, a social ainda não está tão alavancada, mas é necessário e se faz parte. Por quê? Porque a própria população enxerga isso. A população hoje, ela cobra isso. Né? Quando a gente fala de cliente, dessa interface, tanto o cliente que compra, quanto o cliente que compra a ideia porque vai lá trabalhar, que no caso é o colaborador, ele precisa ter identificação. Eu preciso me identificar com aquela empresa, né? Como ela se posiciona, o que ela constrói, quais são os valores que ela prega. Então, se eu tenho uma empresa, eu como uma mulher preta, eu tenho uma empresa que se defende, né, ali não se coloca como antirracista e que de repente tem algumas performances, algumas ações como racista, não é uma empresa que eu vou colocar o meu dinheiro. Isso é fato, isso é óbvio. Então, e o colaborador também hoje tem muito isso. Eu até falo um pouco disso no meu livro, quando eu falo sobre essa necessidade de colaborador, que o colaborador hoje, ele sim, não é no caso das vagas, como a gente estava falando de oportunidades, mas no caso de entrar sobre a similaridade e o alinhamento dos valores. Se ele não enxerga que aquilo está alinhado com os valores dele, por exemplo, uma pessoa de um gênero, né, de determinado gênero, e a empresa se posiciona como uma empresa muito machista ou etc e tal, a pessoa não vai entrar porque ela não vai casar num ambiente. Então, a cultura do negócio, ela diz muito sobre a empresa também. Então, esse cuidado que eu queria que você colocasse um pouquinho mais, né, de gerar essa interface, e até você sinalizou, porque por vezes a empresa fala que não consegue expor muito bem para o funcionário o que vai ser ou como vai ser, o que já é um grande erro. Porque essa é uma grande questão de que as pessoas não passam a produzir ou dar resultado porque a empresa não está preocupada em, de repente, desenvolver aquela pessoa para que ela possa dar. Não é uma responsabilidade, vamos colocar, que seja de vocês, é da própria corporação. Então, como que você consegue fazer essas... E depois eu queria que você complementasse, já trazendo resultados que vocês tiveram no tempo que vocês têm. Tem um ano a plataforma, né? Tem um ano e pouquinho. Né? Quantas pessoas vocês já conseguiram inserir, né, no mercado de trabalho? Mas como que você vê, né, discorrendo um pouco sobre isso, desse papel e de como vocês conseguem equilibrar isso junto com a empresa? Tipo assim, uma coisa mais, sabe, mais próxima, um pouco mais firme ali de posicionamento. Sim. Olha, eu falo que, né, é muito engraçado que eu vejo que, na verdade, ainda para as empresas ainda está acontecendo, tá? Que eu falo que eu começo muito cara de pau mesmo, batendo na porta, até porque as pessoas precisavam conhecer e entender o nosso trabalho. Mas depois disso, acho que eu recebi muito mais indicações de pessoas que utilizaram e acabaram indicando, ou que alguém que viu, assim, de determinadas situações e vieram em busca do nosso trabalho, né? Inclusive, até recentemente, tive uma empresa que ela falou, Marina, a gente já bateu a cabeça aqui, estamos alguns meses buscando. E aí, justamente por essa questão, né, diversidade, a gente olhar para o time e ver que não existe,
bastante. Engraçado que é que eu fiquei muito feliz que um dos heads lá da empresa, o CEO, falou, não, eu quero para essa posição aqui, acho que vai funcionar muito bem uma mulher, mas uma mulher preta. Então, assim, quero uma mulher preta. E aí o pessoal saiu atrás dessa mulher e não conseguia. Aí, pela dificuldade, falava, não, mas eu tenho essa aqui que é muito boa. Aí, quando eu entrava na sala com ele para fazer a entrevista, ele falou, cadê aquilo que eu te pedi? E foi engraçado que ele falou assim, olha, eu me recuso, se eu chegar na sala, ou se vocês souberem que não é o que eu te pedi, uma mulher preta, nem marca a reunião, porque eu não vou. Então, assim, ele acabou sendo muito, né, forte nesse posicionamento ali. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E aí, nessa dificuldade, eles acabaram falando, Marina, pelo amor de Deus, ajuda a gente, né? Sim. Então, foi onde, inclusive, fiquei muito feliz também por ser um cargo de gestão, ser um cargo, a gente não tá falando de base de novo. Então, isso é muito importante. A gente vê o quanto também, aos poucos, as coisas como estão evoluindo, né? Que às vezes a gente até fala, tem, mas tá ali na base, né? E essa base que também que não acende nunca, o que acontece, né? Então, isso fiquei muito feliz. Mas ao contrário também, quando a gente fala dos candidatos, o que é importante também, a gente trazer bons candidatos, né? Quando a gente fala de banco de talentos, de fato, são pessoas talentosas. E o nosso trabalho, ele acaba contribuindo muito também, porque eu falo, né, a nossa entrevista é muito diferente, acho que do habitual. Principalmente são os feedbacks que eu recebo, né, das pessoas falarem, caramba, eu nunca passei por uma entrevista como essa, porque a gente olha ali, como fosse assim, um bate-papo mesmo, onde a pessoa, ela traz ali numa cadeira onde ela fala, eu me vejo de forma ancestral, entendeu? Eu vou me despir de tudo que eu já tive ali de preconceitos, de situações, e é engraçado que muitas vezes a pessoa se candidata para aquela determinada vaga, e a gente começa a conversar e às vezes eu pergunto mesmo, é isso que você quer? É o seu sonho? E às vezes a pessoa fala, cara, tô me inscrevendo porque, assim, o que eu sempre trabalhei, algo que eu sempre me vi nessa situação, mas não é algo que eu gosto. Então, acho que talvez seja até por isso, porque a pessoa não fica muito tempo naquela determinada vaga, ela fica, né, buscando sempre outro lugar, ou nunca tá satisfeita, porque ela não se enxerga naquilo, ela não é o que ela gosta de fazer. Então, a gente começa a olhar para aquela pessoa, de fato mesmo, como uma pessoa, né, olhar ali, a pessoa no centro, entendendo o que ela gosta, quais são os sonhos dela, e a gente faz muito trabalho de desconstrução para a construção. E nisso a gente tem trabalhos de capacitação também, treinamentos para o candidato. Então, o candidato também, ele pode, além do processo de recrutamento e seleção, que por aí ele é totalmente gratuito, ele não paga nada por isso, para se inscrever no banco de talentos é totalmente gratuito, mas caso ele queira depois adquirir alguma capacitação, alguns treinamentos, a gente tem esse serviço que ele pode acessar, ou através da empresa, né, que às vezes a empresa também acha interessante investir naquele candidato através de um treinamento, de uma capacitação, isso também é possível, né, tanto pelo lado da empresa, mas também pelo candidato. E aí o nosso processo ele acaba correndo totalmente diferente. E é muito engraçado que eu falo, né? Às vezes a pessoa começa na entrevista e ela fala, olha, para você eu posso falar. Então, assim, porque ela se vê, né? Ela vê que é diferente daquele processo que tá ali muito mais para julgá-la, para excluir de um processo, onde todas as etapas a gente mantém em contato também com o cliente, a gente sabe que, tanto com o cliente, mas também com o candidato, que sabe que surge aquela ansiedade, né? De saber, será que eu passei ou não? Sim. A gente tem feedbacks constantes. Na própria entrevista mesmo, se já tem algum gap ali, alguma situação que ele não vai casar com os requisitos da vaga, já é dito também, olha, então, assim, você não vai para a próxima fase, ou não é que você não vai. Hoje, dentro do que a gente precisa, você não está totalmente aderente, ou não é o caminho. Sim. Vamos tentar olhar uma próxima abordagem, vamos tentar entender um outro caminho que faça sentido para você. Então, esses feedbacks são coisas que o pessoal fala, nossa, ninguém me disse. Eu tô passando por entrevistas e ninguém nunca me disse no que eu tô errando. Então, isso eu olho e vejo que é uma experiência, quando a gente fala na experiência do cliente, ainda como candidato, mas ainda um cliente também, que é importante ser dito para ele, né? E ele ser visto como uma pessoa importante e com respeito também, né? Que é devido, que a gente vê que às vezes parece que o pessoal tá ali, faz um processo, nunca teve um feedback, e isso acaba incomodando, né? Você fica ali com aquela expectativa, será que eu passei? Será que eu não passei? E a gente sabe o quanto que a pessoa às vezes está precisando
Às vezes uma pessoa ali que depende, né, da família, ou depende ali, né, daquela resposta Sim. de um trabalho como uma oportunidade, e a gente não sabe muitas vezes que isso não acontece. Então, esse respeito, por isso que eu falo muito, a gente trabalha muito com esse respeito, a transparência, o protagonismo mesmo. Então, a gente sempre fala, a gente sempre fala, né, prega isso. O protagonismo, você estando na posição, né, quando você ocupar ali, seja o protagonista, né? Então, levanta muitas vezes a mão, pergunte, questione, sempre vá em busca de aprendizados, né? Porque a gente é bombardeado todo momento com muitas informações. Então, vai atrás, não fica ali naquele arrozinho com feijão, né? Então, Sim. vai usando sempre isso ao seu favor, que seria sempre o aprendizado, né? Então... E o percentual de pessoas inclusas, como é que já foi? Hoje, Como é que né, tá a a gente escola? fala, né, pelo um ano, a gente fala que um ano e 2 meses que a gente tá de startup. Embora a gente fala tem um ano, mas que eu comecei a operar mesmo, tem um pouquinho menos. Por quê? Quando eu comecei, né, que eu te falei, eu passei por um processo de entrar, de construção da startup, depois a gente faz um processo de validação do MVP, que seria toda a validação do modelo de negócio, né? Entender se aquele modelo ele faz sentido, de acordo com o que eu tinha idealizado ali, se faria sentido ou não. Então, em alguns momentos, eu fui validando isso. Então, o que é? Validar a solução para entender se o cliente, né, que seria a empresa, ela adotaria, ela compraria de fato essa solução? Essa solução, a ideia de solução realmente os clientes, né, que seriam os candidatos também, faz sentido para eles? Porque às vezes é uma coisa que é muito legal, mas na minha cabeça, né? Então, eu fui fazendo essas validações e muitas vezes ali pivotando, putz, não faz sentido, isso aqui é muito legal, mas pro candidato, que eu vejo que muitas vezes eu falava, gente, eu tô pecando aqui, porque isso é muito importante, porque era uma dor minha também, era a dor do candidato, mas a empresa não via valor. Ela falava, tá, muitas vezes a empresa virava para mim e falava, mas tanto faz, eu não quero o candidato, eu não quero saber quem é, quem não é, entendeu? Então, ela não via essa dor como a gente via, né? Então, até eu conseguir ajustar isso, né? E aí, ter também uma validação muito sólida, surgiram ali quase uns 6 meses, né? Nessa validação. Então, muitas vezes até prestando serviços gratuitos mesmo, para justamente entendendo ali o que faria sentido ou não, até que eu começasse a operacionalizar, que seria, de fato, vender as soluções, né? Para as empresas. Então, nesse meio tempo, já foram umas 50 pessoas impactadas, né? Mais de 300... O quê? Qual seria o tempo, então? 6 meses de operação efetiva? 8 meses, praticamente, né? 6 a 8 meses. E aí, assim, passar por entrevistas, mais de 300 candidatos passaram por entrevistas com a gente. E eu falo que é engraçado que, embora muitas pessoas não tenham passado no processo, né, serem aprovadas para a contratação, mas a gente vê o quanto que isso transformou também positivamente, né? E muitos deles eu continuo, a gente tem contato, a gente sempre se fala. E aí, a pessoa passou num processo, falou, Marina, foi com aquelas dicas que a gente teve no processo seletivo, foi abrindo ali a mente, né? Às vezes indicando a pessoa para uma mentoria. A Tássia mesmo, né? Você já conversou com a Tássia? Sim. Ela é uma das que a gente sempre trabalha em conjunto mesmo, porque ela tem a UCA. Sim. Inclusive, eu fui uma das UCAs aí, das mentoradas. E eu sempre falava, Tássia, tem uma pessoa aqui que é muito boa, interessante, mas ainda está nesse processo de que ela precisa virar uma chavinha. Então, precisa desenvolver. Consegue incluir ela no time ali de mentorados? Então, a gente sempre trabalhou também com essa parceria, né? Ou ela, ou alguma outra pessoa que a gente tem em parcerias também. Então, sempre acontecia isso, independente de não terem passados para o processo, né? Concluído ali a contratação, mas que, de alguma forma, a gente consiga contribuir também. Porque o conhecimento acaba sempre sendo válido, né? Sim, de alguma forma, mesmo exatamente. que o resultado ali não tenha sido ainda alcançado. Mas se a gente pensar, que foram mais de 300, né? Entrevistas, né, que você sinalizou. Sim. Com 50 pessoas aí, que é o número margem mais ou menos que você colocou como empregado, a gente está colocando aí próximo de 15% de conversão, não é isso? Exatamente. Então, assim, para um trabalho aí, se a gente pensar, dentro de 8 meses. E você acredita que, né, a confiabilidade das empresas para com o trabalho, até das pessoas que vocês estão indicando, vem dessa ratificação, porque, como você bem sinalizou, tem essa preocupação primeiro com o público que vocês estão atendendo, né? Como a gente fala da experiência do cliente aqui, quando a gente trata desse relacionamento com o cliente, é esse olhar, né? O olhar para a pessoa e de que forma eu posso fazer com que ela se sinta realmente ali inserida, para que tenha um ambiente ali propício para que ela possa realmente demonstrar e apresentar as competências e as condições que ela tem. Porque, por vezes, essa primeira... E isso vem se tornando também muito
muito grande no mercado das empresas elas terem realmente interface para uma primeira entrevista ou seus próprios RHs também terceirizados que otimizam parte desse processo. Porque, por vezes, sendo o RH da própria empresa, há muita objeção já previamente criada que uma pessoa que é de uma terceira, ela não tem aquela ligação direta e ela consegue abrir um pouco mais. Você acredita que também a questão da confiabilidade, tanto das empresas com vocês, né? Vamos colocar das duas linhas de cliente, tanto do B2B quanto do B2C, é por essa entrega e por esse olhar que vocês conseguem construir diferenciado? Porque, ou seja, você está realmente ali intermediando e imparcial. Sim. Você consegue ter o olhar realmente voltado para o cliente, que no caso é o rapaz, o candidato, e também trazendo para a empresa. Você acredita que isso é o que faz com que as pessoas realmente estejam ali? Porque se a gente pensar, é um tempo ainda de maturação, né? A gente está num período ainda de maturação para que isso aconteça, mas com resultado e uma busca realmente considerável. Sim. Ou seja, foram mais de 500 pessoas que depositaram a confiança, porque o seu resultado com a empresa vai acontecer se é o candidato, o primeiro cliente lá acreditar. Sim. Então, como é que é essa linha nessa Eu nessa falo entrega? Que o nosso trabalho ele vai muito além de um RH, né? Um processo um recrutamento e seleção. Por quê? Quando isso começa já com a empresa, quando a gente entra, né? A equipe entra na empresa, a gente entende a empresa. Então, vamos olhar para a empresa, né? O que vocês já fazem hoje, o que já desenvolvem hoje, qual que é o seu negócio? A gente faz ali, né, todo um trabalho de entender qual é o negócio, quais são os valores também da empresa, fazer mapeamento, que de fato vai fazer diferença para a empresa. E aí, essa construção, quando a gente busca o candidato, a gente tenta ser mais assertivo, né? Entendendo ali, fazendo esse match perfeito, né? Seria dentro das necessidades da empresa, e aí aquela pessoa que ela vem com todo esse processo, essas experiências, ou até mesmo quando a gente fala, né, às vezes o comportamento, o técnico a gente ensina, mas os comportamentais dela, né, é isso que a gente olha muito na entrevista também, né, de que forma que a pessoa ela evolui, de que forma que ela aprende, de que forma que ela toma decisões, como que isso tudo acontece, né, na mente dela também e na entrega, nas construções que ela já teve ali ao longo da trajetória, que vai contribuir de fato com a empresa. Então, quando a gente trabalha muito alinhado, tanto com a empresa, mas também com o candidato. Sim. E isso tudo de forma super imparcial, né? Tem hora que a gente fala até... Eu fico naquela, eu acho que esse aqui vai mais, né? Mas eu fico aquele joguinho comigo mesmo, né? Por vezes até pergunta a opinião. Você tem que contar direto, o que você acha? Exatamente. Né? Eu falo que é engraçado isso. O pessoal, às vezes, ele fala, Marina, mas, né? E aí, o que você acha? E eu falo, olha, né, a decisão é toda sua, a gente apresenta, e eu acho que é muito legal que o trabalho que a gente faz quando a gente apresenta os candidatos, às vezes para uma única determinada vaga, às vezes ele fica, putz, mas eu quero contratar os dois, eu quero contratar os três, porque são pessoas muito boas, né? Sim. Então, a gente acaba fazendo um trabalho também que, enxergando ali a pessoa muito além do currículo, que a gente fala, é muito difícil você falar e contar a sua vida sobre um papel A4. Entendeu? Pensa, né? Sim, não toda tem, a sua vida, toda a sua trajetória. Não tem como, né? Você imagina, eu tô 30 anos de vida aqui num papel aqui discorrido exatamente. Então, quando a gente entende muito ali o que a empresa precisa, qual a necessidade da empresa e qual é o problema da empresa quando ela está, na verdade, inscrevendo ali para a vaga. E é isso que eu falo para o candidato também. Você, quando você se inscreve, independente dos nossos processos, mas quando você se inscreve num processo seletivo, pensa que quando o problema da empresa é o que está ali nos requisitos. É o que ela precisa sanar. Então, dentro das suas competências ali, ou dentro das suas habilidades, o que você consegue fazer, como que você consegue sanar essas questões. E independente de você ter alguma experiência ali que efetivamente você trabalhou, mas dentro de um curso, dentro de uma situação, e a gente, né, enquanto pessoa negra, a gente acaba, enquanto criança, a gente acaba, né, aprendendo muitas coisas, tendo que jogar muitos jogos ali de cintura. Então, você tem muitas situações que você consegue sanar. E aí, isso é muito de apresentar fazer o candidato, às vezes, pensar também, né? Nesse processo, a gente faz ele pensar e entender, olha, dentro da sua trajetória, como você consegue resolver isso? E tem muitos que falam, gente, eu sei fazer isso. É engraçado, no processo, até a gente falando de CX, é interessante trazer esse tema. E aí, quando a gente estava fazendo um processo, inclusive era uma vaga eles precisavam até inclusive acho que era um customer success. E nesse sentido, de conversando, né, e a pessoa ali, muito simples, falar vendas, falar sobre que ela era vendedora e tal. Daí eu falei, olha, sabia que você pode atuar nesse sentido e traz essa perspectiva. Cara, eu posso ser isso mesmo? Eu posso ser, né, um SDR? Eu posso ser uma closer?
posso? E ela se vê nessa situação, né? Então, a gente também provoca muito isso. Consegue, tipo assim, instruir, né? Vamos dizer. E, de novo, vamos ser protagonista. Então, você volta para casa, estuda isso, faz sua lição de casa, veja o que falta ainda para você atingir as suas competências para você passar para um próximo nível, né? Então, são essas transformações que a gente faz também. Então, eu vejo o quanto que a gente contribui no processo, né? Não exatamente falando só para nesse processo seletivo naquele momento, mas contribuindo para a vida da pessoa, né? O quanto que a gente impacta as vidas, né? Então, é essa a diferença que eu vejo que o nosso trabalho também faz. Ou seja, é o que a gente precisa colocar para que as pessoas realmente compreendam o quanto, primeiro, você tem que ter um olhar para o cliente, a pessoa que você vai realmente desenvolver. Por quê? Porque você não cria um cliente para o seu produto. Na verdade, você desenvolve produtos e serviços para atender uma demanda de cliente, para atender necessidades do mercado. Então, esse é um primeiro ponto que é importante para quem está acompanhando a gente e entender. A gente está falando aqui de uma startup. Né? Por vezes as pessoas pensam que a gente fala de experiência de cliente por necessidade de compreender realmente as pontes, né, e a interface do que a gente vai fazer para determinados nichos ou determinados segmentos ou determinados portes de empresa. Isso é válido para qualquer negócio. Então é importante ter a compreensão sobre para quem você vai entregar, a quem você vai sinalizar, aquela demanda que você quer colocar como solução no mercado, e você realmente ter essa preocupação e o que vai trazer um diferencial e a experiência que você vai promover para essas pessoas é o que você vai fazer além das expectativas dele. Então, quando a gente pensa, né, um candidato, quando ele chega, a preocupação dele, o pensamento dele é que ele vai passar por mais uma entrevista. Né? Eu não vou chegar lá e ter uma clareza ou um direcionamento do que me cabe além ou do que me cabe de diferencial, porque eu nunca tive essa informação, né? Ainda mais para o público preto, a gente sabe que não há tanto acesso ainda a muitas informações, ou por mais que a gente esteja ainda no mundo altamente tecnológico, a gente sabe que não é todo mundo que ainda tem um acesso à tecnologia. Então, é importante a gente poder ter essa preocupação, esse olhar realmente para o outro e entendendo que é sempre muito além do que basicamente o produto ou serviço especificamente que a gente trata, né? É o olhar para as pessoas ali para você poder entregar isso de uma forma positiva. E hoje dentro da startup, né, da Black Hands, vocês têm hoje um time, já tem várias pessoas, você é como analista de RH, quais são as pessoas hoje? Você tem um braço, né, a Marina, não vai conseguir demandar, né, toda a operação ali. Então hoje vocês já têm um time que conseguem conduzir toda essa operação hoje do que a Black Hand vem construindo? Só abrir um parênteses ainda, pegando um gancho do que você falou, que engraçado, né, quando a gente fala aí de clientes, né, e cliente, quando gosta do serviço, ele indica, né, e muito engraçado que os candidatos, muitas vezes saem do processo e falam, gente, eu posso indicar para minha mãe, para minha prima, para um amigo, que eles também, gente, o pessoal precisa conhecer. É experiência, né, é experiência então, positiva. Pelo fato de, né, de terem acessado isso, eles falam, posso também? Claro, pode indicar para todo mundo, né, então cada vez mais. Então, é legal que vem também indicações de qualidade, né? Isso é muito importante. E as empresas também, quando ela fala, caramba, você entendeu o que a gente queria, para não ser mais um processo que se repete ali por longos meses e a gente não consegue concluir, ou na ânsia contrata uma pessoa que no final vai dar mais custo ali, e depois a gente nem acaba nem demitindo, porque acaba ficando com aquela bomba, né? Então, essa questão. Muito bom. Mas hoje a gente, né, como uma startup, nós somos ainda um tanto enxuto, né? Que a gente fala que startup ainda... Geralmente Normalmente é enxutinha ali, né? Então tem eu ali que eu fico, né, sempre olhando para a pessoa que gosta de olhar para todos os lados, todas as pontas, sempre provocando mesmo para entender o que está fazendo sentido. Eu gosto muito de sempre voltar nessa tecla, né? Tá fazendo sentido aqui, mas o que a gente ainda consegue melhorar, o que a gente consegue extrair, o que a gente está deixando passar, né? Então, eu gosto muito de fazer essas provocações, né? Olhar ali. Tem dentro da equipe a minha irmã, ela trabalha comigo, ela é formada em história, nessa parte de também relação de direitos humanos, né? Falando muito da população negra também. Então, ela contribui bastante com esse olhar, ajuda muito nessa parte de comunicação, de entender ali também, da gente levar também para algumas searas. Então, ela contribui bastante. Tem uma outra pessoa que me ajuda ali muito pontualmente também, né? E RHs, pessoas que particularmente já foram treinadas. Então, pontualmente, quando eu tenho demandas muito grandes, elas são acionadas, né? Ainda não consegui inseri-las, ainda trazê-las pontualmente para o time, mas tão logo aí seja possível, a gente vai conseguir absorvê-las. Mas, pontualmente, quando eu tenho ali
processos maiores, tal, elas acabam contribuindo comigo, né? E pontualmente também que a gente tem alguns outros serviços, tecnologias também que a gente vai contratando à parte, né? Startup acaba funcionando muito dessa tem algumas forma. demandas pontuais que você faz uma solicitação do especialista ali, diretamente. E estando à frente hoje da Black Hands, né, da startup, Marina, até para você poder fazer esse contato diretamente com outras empresas. Você está levando, querendo ou não, né, uma inserção de diversidade para dentro dessas empresas, sendo uma mulher preta ali, obviamente, à frente desse projeto. E como que você observa e enxerga essa aceitação, vamos dizer assim, do próprio convite ou da própria abordagem que você faz? Enxergam valor? Enxergam que é mais uma política? Como é que você percebe o comportamento? Não, de repente, aquelas que procuram porque já tem uma necessidade de cumprir número, porque tem uma necessidade de resultado a alcançar, mas principalmente nas que você identifica e que você aborda. Como é que você percebe essa aceitação? Vamos colocar como aceitação. Olha, eu falo que eu tenho visto de tudo um pouquinho, tá? Tem situações que o pessoal fala, não fala declaradamente, mas a gente entende, né? Que, de novo, esse tema, diversidade, esse tema que é muito... Parece que é chato, né? Aquele tema, de novo, parece... Como já tiveram pessoas que falam, lá vem esse negócio descer goela abaixo, né? E já tiveram pessoas que falam, não tem nada a ver, a gente não contrata mesmo porque a gente não quer, sabe? E eu falo já falaram isso? Eu falo que, assim... por isso que eu te falei, né, que eu aprendi a gostar de críticas, principalmente no momento de validação. Eu já ouvi tanta coisa, de tanto tapa assim seco, né? De você voltar a falar, gente, vai chorar na cama que é lugar quente, né? Mas de falarem exatamente, mas não existe um problema, não existe dor aqui. Na verdade, se não é contratado, é porque as pessoas não querem. E por que não quer? Já me falaram que os clientes da empresa não queriam, né? A gente não contrata porque vai ser uma insatisfação com o cliente. Então, assim, a gente já fazia de pesquisas mesmo, até abordar com clientes dos clientes, para entender de fato qual que era a dificuldade ali, né? A gente já teve situações de falarem, eu não quero porque eu já contratei uma vez um candidato, né, que era um rapaz negro, e aí a gente viu um movimento meio estranho na empresa, começou a ter furtos na empresa, roubos, e aí depois a gente começou a entender, né, e fiscalizando esse menino, que era ele que facilitava o processo, né, das pessoas entrarem na empresa. A gente se deparou com ele também, e assim, generalizam, né? E não sei se é verdade ou não essa situação, mas são situações que às vezes o pessoal acaba olhando e generalizando, né? Então, de novo, você ouve aquilo e fala, caramba, né? E muitas vezes, assim, já tive processo que eu falo, caramba, embora a gente tá falando totalmente ali, né? Falando, né? Claro que a gente olha para o negócio, olha para o resultado, mas a gente tá falando de diversidade, né? Levar isso também para o time. E aí as pessoas me falam assim, Marina, eu não quero mãe, nesse processo você não me traga mãe, eu não quero que você me traga pessoas que venham muito cabeludas, eu não quero gordinhas, eu não quero... Então, assim, eu falo, gente, mas, né... Você vê que às vezes a diversidade diversidade, também, mas as pessoas querem padronizar. É pra ser diverso, mas as pessoas querem um padrão. Tipo assim, fica um pouco contraditório, né? Mas tudo bem. Eu falo que tem coisas que vai muito além, né? Porque você tá falando assim... Qual que é a capacidade que a pessoa vai perder porque ela tem, às vezes, um quilinho a mais, né? Ou porque é o cabelo, ou porque a roupa. Já de falar, não, aquela pessoa é muito extravagante, eu não quero, entendeu? Então, assim, você vê que vai muito além, né? E às vezes tá muito também naquelas pessoas, né? E hoje eu falo que tem de tudo um pouquinho, né? Então, de situações das pessoas olharem e falar, que legal, que bacana que você tá fazendo isso, mas também que... Tudo bem, não é aqui o meu interesse e, tipo, é diferente pra mim. Cruzou os braços e ficou e não fez nada com isso, não tá andando junto, né? Sim. A gente fala também que é muito importante a gente ter o papel ali do aliado, né? Quando a pessoa, ela tá junto, ela entende a causa, ela entende ali o porquê das coisas também e ela acaba contribuindo, abrindo portas de alguma forma. Então, isso é muito importante, né? E tem situações onde, até por conta dessas que já passaram anteriormente, de falarem, não, a gente já tem, olhou ali, a gente participou, a gente viu que é um processo que ele vai muito além do RH, a gente não está falando só de um processo seletivo aqui, de um recrutamento e seleção, a gente está falando de alguém que vai entrar para a empresa e vai olhar para os resultados, vai contribuir, né? Então, a gente olha ali para mapeamento de processo, a gente faz todo um entendimento mesmo, né? Sim. Do negócio. Então, isso eu acho que acaba sendo o nosso diferencial. Então, acho que é por isso que também tem essa abordagem positiva. Ai, que bom. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, para quem até acompanha a gente, porque assim, existem coisas que eu escuto e que eu não tenho como também não ficar perplexa, e eu acredito que quem esteja acompanhando também possa ficar. Mas como hoje, né, a gente falando, estamos iniciando o ano de 2024, onde
realmente diversidade é um dos temas que talvez tenha sido um dos mais discutidos e abordados em 2023 e que deve se aumentar a cada ano, em que você entra em contato com uma empresa onde nós vivemos num país que acabou de sair um dado estatístico onde somos 60%, quase 60% da população, que se auto-identifica como preta, como parda, e uma empresa que simplesmente ela se posiciona e se ratifica onde ela não contrata pessoas que sejam pretas ou que sejam pardas. Por vezes, eu queria entender em que universo ou em que momento que as pessoas ainda se encontram para poder ter esse olhar, né? Porque independe do tipo de serviço que ela presta, independe. Porque nós estamos falando de uma máxima de um país, entendeu? Que estão dentro de um universo e que as empresas realmente elas se negam para poder olhar para aquilo. Então, assim, isso é muito difícil. E é ruim a gente ter que lidar com uma realidade como essa. Então, aproveitando aqui para falar sobre esse trabalho da Black Hands, a gente sabe que muita gente que acompanha a gente também aqui nos episódios. Então, se você, que é um candidato que está aí no Open to Work, né, que a gente fala, né, que ou seja, está atrás de uma oportunidade, se inscreve na plataforma, né, vai lá conhecer, depois eu vou pedir para a Marina até colocar aqui a identificação, onde vocês fazem isso. Preenchem lá suas informações para vocês irem atrás dessas vagas afirmativas, assim como empresas, que ao contrário dessas que a Marina colocou como exemplo, que queiram ser aliadas e que tenham a preocupação de realmente ter essas pessoas, né, de termos ali pessoas que são as pessoas que movimentam o mercado, que são as pessoas que realmente compram e adquirem produtos e serviços, queiram ter essas pessoas lá incluídas que também possam ser alinhadas e que possam ser empresas que utilizem essa plataforma como interface para a gente poder ter cada vez mais pessoas inseridas no mercado, porque a gente não quer também ter apenas empresas que tenham lá o preto para apenas poder fazer um slogan, porque isso é o que mais tem, né? Eu utilizar para poder apresentar ele no comercial lindo e maravilhoso para eu mostrar que não, eu me preocupo com a causa, eu também tenho essa preocupação, mas você vai ver o quórum dessa empresa, você não tem uma pessoa preta trabalhando. Ou se você tem uma pessoa preta, é num trabalho realmente de base. Eu não tenho um reconhecimento para que ela possa realmente fazer uma entrega positiva. Então, para quem puder e quiser, passa como é que funciona esse processo, ou Marina, como é que funcionam esses contatos aí, para que as pessoas realmente, a gente comece a ser realmente, a gente tem que ser cansativo de falar de uma mesma coisa para ver se a concepção muda, porque a gente vê que ainda é muito difícil a gente conseguir avançar. E, de novo, né, não sou eu falando, são estudos que dizem que empresas diversas são muito mais rentáveis, né, porque a gente olha para o mercado, a gente olha como um todo, a gente vê quais são os clientes que você quer abordar e tá toda vez, as pessoas estão mais exigentes também. Se elas não se enxergam, elas não compram, né? Empresas então, diversas são pensamentos diversos. Exatamente. As pessoas precisam entender isso. Se você quer se você quer que eu tenha pessoa, eu não posso nunca dentro de uma empresa querer ter réplicas da Yala dentro comigo. Não faz sentido. Entendeu? As pessoas têm o mesmo pensamento que eu, que ajam. Isso não vai surgir novas ideias, isso não vai fazer com que a gente inove, isso não vai fazer que a gente saia do óbvio. Esse resultado não vai vir. Então, a diversidade, ela vem justamente por conta disso, porque são pessoas com experiências diferentes, são pessoas com vivências diferentes, são pessoas que passaram por contextos diferentes, são pessoas que tiveram escolaridades diferentes, enfim, isso se soma no momento que, obviamente, é uma responsabilidade por parte da empresa de ter esse ambiente para que essa construção seja possível. E cada vez mais empresas com diversidade, com pluralidade dentro dos seus ambientes, são as empresas que estão dando mais resultados. Por quê? Porque a população é plural e é diversa. Não tem como ser diferente disso. Não tem como. Então, continua. É porque é um assunto que me deixa muito indignada e eu não consigo me controlar, gente. Mas, para muito além disso, eu quero frisar que quando você coloca também, você consegue inserir essas pessoas, elas são muito mais comprometidas. E isso não sou eu falando de novo, tá? A gente tem estudos que dizem isso, mas eu vejo em exemplos dessas contratações, que principalmente por conta desse acompanhamento, né? Os recrutadores, os gestores, eles falam, Marina, é um dos melhores funcionários. A nossa régua sempre foi mais alta, Marina. Nós sabemos disso. A nossa régua sempre foi duas vezes mais difícil. Não, de ter profissionais que foram até, sei lá, 3 meses recentemente contratados e já foram promovidos, porque são pessoas que estão se destacando, que estão olhando para a empresa de um modo diferente mesmo, mas com muita vontade de somar, de contribuir, de fazer um negócio diferente, né? Então, isso faz a diferença. Então, a gente fala de novo para resultados, né? Então, a gente está olhando somente para a gente falar para a empresa, olhe para o social. Não, a gente está olhando de novo para resultado. A gente está olhando para a empresa também como um grande pilar ali dela simplesmente abrir a possibilidade de uma oportunidade e uma relação ganha-ganha, onde o candidato ganha, mas a empresa também está ganhando com isso e
conduzindo isso muito mais para devolvendo para a sociedade, né? Sim. Isso de forma bem significativa, principalmente quando a gente fala das ODSs, né? Mas, falando da plataforma, os candidatos, por favor, né, se quiserem, entrem em contato ali no nosso site, é o www.forblackhands.com.br. Ali você vai ter uma caixinha onde está ali como candidatos, vocês vão se inscrever, né? E ali, tendo vagas, a gente já olha diretamente para esse banco, e nesse banco a gente vê se você tem ou não as características, né, os requisitos, e a gente entra em contato e faz todo um afinamento, também faz todo um processo com vocês. E as empresas também podem entrar no nosso site e promoverem as vagas conosco, né? Ali tem um canal onde ela pode entrar em contato, a gente também consegue conversar muito melhor, fazendo um diagnóstico dessa empresa, entendendo de fato o que ela precisa ali, para atuar diretamente com ela, olhando de novo, né, para o negócio, de como que a gente consegue construir isso em conjunto. Exato. E excelente o trabalho que vocês fazem. Então, vamos ter essa preocupação, né? Não só por parte do cliente colaborador, né, que quer se inserir no mercado, mas as empresas também, a gente realmente abrir portas para essa pluralidade, aceitar, né, e respeitar essa pluralidade, porque eu tenho certeza que já vocês conseguem compreender e trabalham com o contexto como um todo. E aqui, Marina, como a gente acontece, o tempo passa muito mais rápido do que a gente prevê. Então, porque os assuntos são sempre muito envolventes e acaba acontecendo dessa fluidez. Então, para a gente poder finalizar aqui um pouquinho, caminhando para o final, antes da gente fechar, eu gosto sempre de compreender dos meus convidados, para que eles possam, de acordo com a ótica deles, na atuação no mercado que eles entregam, de compreender na visão deles o que é um relacionamento de sucesso entre cliente e empresa. O sucesso, a relação de sucesso cliente e empresa para você é... Eu falo que o meu sucesso hoje é muito voltado para o impacto, né? Primeiro a gente fala do fato, quando eu olho para o candidato, eu estou impactando ele positivamente, mas ele também está sendo impactado ali, e isso acaba sendo uma grande rede, né? Que o nome For Black Hands a gente não trouxe muito sobre isso, mas ele vem da filosofia Ubuntu. E dessa filosofia a gente sabe muito bem, né? Que é uma construção, é um coletivo, e onde um vai, né? Eu sou porque nós somos. Então, uma vez que eu sou impactada ali, a gente sabe que toda uma cadeia vai sendo impactada. E automaticamente a gente está impactando também os nossos clientes, que são as empresas que nos contratam, né? Então, o relacionamento com a gente é esse. Olhar para o novo, olhar para o diferente, mas olhando de forma que a gente consiga construir, né? Trazendo umas relações ganha-ganhas, porque a gente traz as duas pontas aqui, tanto positivo para o candidato, mas também para a empresa, como a gente falou, né? Trazendo mais esse comprometimento dos candidatos, um banco de talentos muito mais eficaz no sentido de vamos olhar para o negócio, vamos construir juntos, mas também uma relação onde todos saem totalmente satisfeitos, né? E esse é o nosso papel, quando a gente olha, e principalmente quando eu trago muito, o que não deixo morrer é sobre o nosso, que é esse protagonismo, né? Os candidatos serem protagonistas, e não só naquele momento de contratação, mas sempre ao longo da carreira dele, olhando para o pessoal, mas também profissional. E eu sempre falo pautado para que a gente consiga trazer um senso de pertencimento, e o meu grande sonho é resgatar as nossas raízes, né? A reparação histórica. Então, essa é a nossa relação quanto empresa. Maravilhoso. Marina, parabéns. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ter startado, né, com esse olhar para uma necessidade de mercado, porque é uma necessidade, ou seja, olhar uma necessidade do que hoje precisa, né, de um público e entregar uma solução. Então, você desenvolveu, criou, teve essa preocupação e hoje faz esse trabalho com uma excelência, promovendo essas experiências positivas. Então, parabéns por esse trabalho e que possa a Black Hands só expandir, só alcançar, ter um crescimento exponencial significativo para que a gente possa ter sempre aí grandes oportunidades para os profissionais e para as empresas também serem assertivas nas contratações através dos trabalhos que vocês realizam com excelência ali dentro, com uma qualidade que você já descreveu para a gente bem aqui. Acredito que várias pessoas puderam conhecer. Então, mais uma vez, parabéns. E obrigado por você ter dedicado aqui o seu tempo com a gente, ter colocado um pouquinho mais aí da sua jornada e do seu conhecimento para a turma que está acompanhando a gente aí no episódio. Muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, para você também, Alabá, pelo convite, sucesso, né? Já tem sido, né? Mas que cada vez continue cada vez mais. E fico muito feliz por esse convite e conte sempre conosco, né? Precisando, estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada, viu? Sucesso. Turma, assim encerramos mais um episódio aqui do Ialabacast. Agradeço vocês aí que acompanharam e não se esqueçam, curtindo,
Não esqueça de deixar o comentário de vocês, porque a gente quer saber muito qual é a opinião do que vocês acharam dos assuntos aqui que foram debatidos. É sempre importante saber o que vocês estão achando, tá bom? Obrigada, beijo, até semana que vem.